CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Sejam todos muito abençoados. Boa tarde, nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Para vocês que estão aqui conosco, nós desejamos um momento de reflexão e estudo e compartilhamento de ideias, de ensinamentos, muito frutífero, né? Hoje é sábado, o nosso estudo é sobre o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na terceira parte, abordando as leis morais. Estamos no capítulo 6º, que é sobre a lei de destruição. E hoje o assunto é bem interessante, vai falar sobre as guerras. A nossa companheira Aline Queiroz, que veio, né, nos brindar aqui com o fruto dos seus estudos. E as questões serão de 742 a 745. No momento dos passes, o nosso companheiro Giovanni vai fazer a sustentação, comentando o Evangelho, o capítulo 9, amar o próximo como a si mesmo. No item 12, complementando o item sobre o egoísmo, que semana passada foi uma mensagem de Emmanuel e hoje é uma mensagem do Pascal. Mas antes eu gostaria de dar alguns avisos. Pedimos a todos, né, que coloquem o celular, que verifiquem os seus celulares para colocar no modo silencioso, desligar os alarmes, só para que não soe alto e não atrapalhe o andamento aí do estudo. Lembramos também que temos o atendimento fraterno. Quem desejar conversar, precisar tirar dúvidas ou mesmo somente conversar, após a reunião pública, permaneça sentado, que o diretor da casa ou quem ele designar vai fazer o atendimento. Pedimos também que todos estejam muito atentos ao estudo, que evitem conversas paralelas, que evitem ficar olhando celulares, porque é um momento muito especial, um momento em que vocês, né, todos vão estar aqui, nós todos vamos estar nesse ambiente já preparado pela espiritualidade. E de nada adianta a gente chegar aqui, ficar mexendo no celular, pensando na roupa que tem que lavar, na comida que tem que fazer, na louça que tem que lavar. Vamos nos dar esse momento, o momento dessa conexão com os guias amorosos desta casa e também com o nosso anjo guardião. Então, como eu falei, importante também se faz a questão do estudo. A casa oferece estudo todos os dias da semana, à exceção das sextas-feiras, que a casa fecha para atendimento externo, tem os cursos somente para os médiuns da casa. Mas todos os outros dias, até domingo, nós temos cursos. Por exemplo, amanhã teremos Memórias de um Suicida, uma obra belíssima da psicografia da Dona Ivone do Amaral Pereira, uma obra muito importante nesse mês que nós estamos, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, e que a gente tem que estar muito aí conectado para que a gente tenha essa fortaleza moral para nós e para os que nós amamos, né? Nós também temos todos os outros dias cursos 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Então, horário, falta de horário não é desculpa para não vir fazer os cursos, né? Os cursos estão todos abertos, é só chegar, sentar e assistir, tá bom? Qualquer dúvida depois a gente tira no final aí da reunião. Falando agora sobre a nossa obra social, todo sábado nós temos atendimento de 8h40 a 11h40 e que as pessoas chegam, as mães, as crianças, tomam café da manhã, antes de sair almoçam. Então, é uma despesa muito grande. Pedimos doações, né? Qualquer quilinho de alimento, né? Toda semana a gente pede basicamente a mesma coisa, peito de frango também, quem puder doar, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café ou qualquer outro item gênero alimentício, né,
Quem puder trazer 1 quilinho, quem não puder também, só ore por nós, que já é uma grande coisa. Falando sobre obra social, nós estamos nos aproximando do final do ano, do Natal, né? Temos aqui a nossa bolsinha, né, de Natal, que a gente dá no final do ano para as crianças. A gente faz uma festinha simples de Natal, mas muito boa, né? E são coisas básicas, né? Produto de higiene, como escova de dente, pasta, sabonete. De vestuário, um vestido, se for menina, se for menino, uma outra roupinha, um conjunto, né? Calcinha, chinelo, um brinquedinho ou uma mochila para os maiores. São itens simples, né? Mas que vão fazer a alegria de uma criança nesse Natal. E quem não puder de todo assumir uma bolsa, é uma sugestão, né, que já me foi dada. Às vezes a gente pega um e divide com a família, né? Aí fala com a irmã, você pode dar um vestidinho, fala com a outra, você pode dar um chinelinho. Aí a gente vai e monta a bolsa mais facilmente, né? Então, quem quiser depois, no final da reunião, é só pegar ali na livraria com o Omar, né? E tem um prazo até final de novembro para entregar, um prazo bem extenso. Vamos agora fazer a leitura do nosso Evangelho, para que a gente possa se ambientando e começar o nosso estudo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 12. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. E então o mal desapareceria, ficai bem certos disso. Começai dando exemplo, sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém. E deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do grão do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sob os pés, em que nem mesmo os sagrados laços de famílias são respeitados. Pascal, 1862. Vamos então fazer a nossa prece para iniciar a nossa reunião. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos desta casa de amor, agradecemos a todos vós que nos trouxeram aqui na tarde de hoje, que possamos estar em sintonia convosco para receber, para perceber todo esse amor que jaz aqui nesse ambiente. Rogamos, Senhor Jesus, que esses espíritos luminares inspirem a nossa irmã, que vai fazer o estudo de hoje, ao nosso companheiro também, que irá fazer a sustentação dos passes, enfim, Senhor, a todos nós que muitos necessitamos de amparo, de ajuda.
Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião de estudos de passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos agora fazer a leitura somente de uma questão para a gente se situar aí no assunto e nossa companheira ter mais tempo para nos auxiliar aí com um estudo que ela trouxe. É sobre as guerras, questão 742. Pergunta a Kardec: o que leva o homem à guerra? Respondem os espíritos: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas, e quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Aline, que Jesus, que é altivo, te inspire e te ampare. Obrigada, querida. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. E para falar de um tema tão curioso, né, que é a guerra. É interessante porque eu fiquei, no preparo do estudo, né, eu fiquei ao longo dessa semana buscando subsídio para trazer, para a gente poder conversar e falar um pouco sobre esse tema. É curioso porque Kardec, sempre muito inteligente com as suas questões, e ele sempre pergunta aquilo que a gente realmente perguntaria, né? Mas quando eu fiquei refletindo a respeito da guerra, e antes de falar especificamente de Kardec, de suas perguntas, com as respostas dos espíritos, eu trouxe assim uma reflexão a respeito de, parece que falar de guerra é simplesmente falar de algo muito ruim, né? E dificilmente a gente vai encontrar, talvez, algo positivo, né, nesse assunto, nesse tema. E eu fiquei pensando, será? No primeiro momento, né, falei, será? Será que a vida é assim? Será que a vida nos mostra situações tão complexas a ponto da gente não conseguir enxergar um outro lado? A ponto da gente não conseguir enxergar que a partir daquela complexidade, daquela situação, a gente poderia ter uma outra realidade? E aí, eu queria fazer um paralelo desse momento que a gente ainda vive, né, que é a pandemia. É muito curioso, porque eu, conversando no início desse processo, né, tem gente que não sabia nem que palavra era essa. A minha tia mesmo falava assim, pandemia, o que é isso? Eu conheço epidemia, pandemia eu não conheço. Porque é uma proporção tão maior, né, e a gente atinge tantos, né, tantos no globo, e você tem aí uma nova realidade. E aí eu fiquei pensando o lado complexo, né, de vivenciar isso, que é o que a gente passou a vivenciar. Cada um de nós tem uma história para contar a respeito dela. Eu mesmo, na minha família, vivenciei uma perda, tantas outras histórias complexas, né, difíceis e desafiantes para cada um de nós. Mas aí eu fiquei pensando, diante dessa dificuldade toda, diante dessa complexidade, dessa realidade, o que a gente conseguiria tirar de... Como que a gente conseguiria olhar o lado bom dessa história? Cara, é incrível pensar que pela primeira vez na vida eu consigo conviver muito mais perto da minha família do que nunca imaginei que pudesse acontecer. Com a possibilidade, já que dentro do que eu faço eu consigo trabalhar de casa,
Eu e tantas outras pessoas na empresa que eu trabalho, e tantas outras pessoas na empresa que me colocam dentro dessa possibilidade, né, a gente consegue ter um contato maior com a família, ter uma qualidade de vida. Eu não preciso mais enfrentar todos os dias 2 horas de trânsito saindo de Vargem Grande e indo para o final da Barra, que não é nem tão longe. Então, assim, eu começo a olhar que, embora eu vivencie a dor de ter perdido meu irmão, e embora eu olhe e saiba, né, de tantas histórias que foram tão doídas, ainda assim a gente consegue olhar o outro lado. Ainda assim a gente pode tentar olhar o outro lado. E é interessante que Kardec faz uma pergunta a respeito do tema, e aí é de respeito da guerra, que é o seguinte, ele diz ali: qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? E a resposta dos espíritos: a liberdade e o progresso. É curioso porque a gente vê, diante de um cenário de tanta complexidade como uma guerra, você consegue tirar ainda uma visão diferenciada. Quando a gente pega esse tema e aprofundando, entrando, né, para ele, o que é uma realidade de alguém que precisa enfrentar uma batalha de frente, por exemplo? Quem é essa pessoa? Quais experiências esse espírito encarnado passa a vivenciar uma vez que enfrenta uma realidade assim? Quão duro deve ser você experienciar isso? Será que todos que entram na guerra estão necessariamente envenenados, com o coração envenenado, porque prontos para tirar a vida de um irmão? Prontos para qualquer atrocidade? Tem um filme que retrata a realidade de um espírito encarnado, que ele enfrentou a guerra, que foi uma guerra dos Estados Unidos com o Japão. A história dele é verídica, que virou um filme, né? E é interessante olhar pela perspectiva desse personagem o que é enfrentar uma guerra, por exemplo. Ele, jovem, o pai havia enfrentado, né, e trouxe uma consequência muito séria, né, para aquela realidade familiar, com o alcoolismo, com a dificuldade de encarar o que é a dor de enfrentar uma guerra, né, a dor psicológica, e ele cresce naquele ambiente. Ele começa a ver, né, quando começaram assim, a chamarem os jovens, né, para se alistarem, para trabalharem em prol, né, da pátria e irem para os campos de guerra. E é interessante porque ele começa a se sentir na obrigação de ir lá para o fronte. Só que tinha uma característica interessante e contraditória para esse momento. Ele havia feito uma promessa de não pegar em arma. Aí vejam só, a gente está falando de uma guerra. A gente está falando que muitas vezes ali naquele momento é matar ou morrer. Mas ele havia feito a promessa de não pegar em arma. Ainda assim, ele se sentia na obrigação de cumprir aquele dever diante do próprio país. E aí ele decide, ele toma a decisão, vai se alistar, vai e começam os treinamentos para que ele possa enfrentar ali no fronte. Todo o treinamento, enfim, treinamento de resistência, corrida, todas aquelas questões características daquele ambiente, até que chega um momento que o sargento lá pega, mostra uma arma gigante. Olha a minha intimidade, né? Tipo, gigante, não sei nem qual é a arma, mas enfim, ele chega lá e mostra uma arma, e aí, de repente, ele vira para todos aqueles homens e fala o seguinte:
essa aqui vai ser sua melhor companheira a partir de agora. Só que ele havia feito a promessa de não pegar em arma. E ele começa, e aí começa todo mundo a distribuir, né, vão distribuindo as armas. E aí ele fala, não, Senhor, eu prometi não pegar em arma. Como é que é não pegar em arma? Tem noção do que você está falando? E aí ele começa a criar toda uma questão interna. Como assim? Não, tira esse cara é loucura entrar com ele, ir para a guerra com ele. Que isso? Porque aí ele não vai conseguir nos defender. Como é que eu vou entrar na guerra com um cara desse? E aí começou uma briga interna. Vai para tribunal militar, vai para... Enfim, toda uma questão. E ele defendendo que ele iria para a guerra e iria sem arma. E o sargento, o comandante, todo mundo falando que isso era impossível. Tem todo um trâmite rolando na história, internamente, lá com todas as audiências que foram precisas para que ele foi preso, esperando aquela audiência, etc. e tal. Teve um desenrolar lá, o pai tinha até um certo conhecimento e conseguiu que ele tivesse a permissão de ir para a guerra sem arma. Gente, fez um treinamento para atendimento de primeiros socorros, né, e aí considerado, né, como na área médica ali, para que pudesse, pelo menos, ir salvando as pessoas que fossem, né, tendo a necessidade de um tipo de atendimento imediato, né? E é curioso, porque imagina um pré-clima do momento que você vai, à noite, enfrentar aquela tropa opositora. O filme mostra, e eu imagino que seja a realidade que ele havia vivenciado, que quando para que eles acessassem os japoneses, no caso eles eram os americanos, para que eles acessassem os japoneses, eles subiam, sabe, uma espécie de coluna de pedra gigante e caíam no outro lugar. E ali começava toda aquela carnificina que uma guerra pode mostrar. E ele sem arma. E ele sem arma. E aí você imagina, a cada momento, ele desviando, e ele tentando atender, e a coisa toda acontecendo, e o cara do lado dele, de repente, vem um japonês correndo que ia atirar nele, daqui a pouco o outro lado dele atira, e ele agradece. Ele estava sem arma, ele não ia poder se defender. Olha que loucura. E aí, de repente, vai anoitecendo, a coisa, vamos recuar, a gente para voltar no dia seguinte. E aí todo mundo começa a descer, aquela coluna de pedra gigante, começa a descer, tinha uma forma de descer lá específica, e ele fica ali em cima. E aí, de repente, ele para, e ele fala, Senhor, essa parte é linda, gente, eu chorava demais, e olha que eu não gosto de filme de guerra. Senhor, me dá uma resposta, o que você quer que eu faça? No meio da guerra, no meio do matar ou morrer, ele era um instrumento divino a trabalho de Deus. Olha que independe do lugar. O que você carrega no seu coração? Você é um instrumento de Deus, ainda que você esteja num ambiente daquele? E de repente ele fala que desce uma luz. Daqui a pouco ele escuta um grunhido e ele sai correndo. E aí ele começa a ver um sem braço, outro sem perna, e ele começa a arrastar sozinho aquelas pessoas. Ele começa a arrastar e leva para a ponta, né, daquele precipício, daquela parede de pedra. E ele fala, como é que eu vou fazer agora? Ele sozinho. Como é que ele vai descer com um homem que pesava ali, embora que tivesse sem um braço, sem uma perna, não importa, o cara devia pesar uns 80 quilos. E aí ele começa a analisar, né, e naquela expectativa, afinal de contas, ele ainda estava ali, e era um perigo, ele podia morrer. Mas ele era um instrumento divino. E aí ele pega uma corda, ele tem ideia, ele faz um nó específico e começa a descer. Ele vai pegando com o peso dele, a corda vai lá, descendo, e descia 1, e descia 2, e descia 3, descia 4, descia 5, e de repente
Foi chegando, amanhecendo, os caras que estavam ali para tentar, né, ver se acontecia alguma coisa, começou a ver um monte de cara descendo. O que é isso? O que está acontecendo? E foram chegando lá no acampamento, as pessoas estrupiadas. O que está acontecendo? Essas pessoas estão vindo de onde? É o DOS. O DOS está lá e está salvando todo mundo. Um cara ridicularizado, um cara que ninguém queria, começou a ser um cara com um nível de respeito impressionante. Um respeito num nível que, no momento seguinte, quando de novo a tropa volta a enfrentar os japoneses, e que de repente o comandante está lá no rádio: o que vocês estão esperando? Sobe, tem que subir. Calma, a gente está esperando o Desmond rezar, porque a tropa não quer ir sem ele e quer esperar ele orar. Entende? Entende o que ele foi capaz de fazer sendo um instrumento divino ali naquele momento? E a tropa sobe, e todo mundo sobe. E todo mundo confiava nele porque ele passou a ter uma forma diferente de entregar o que ele poderia entregar. Tem uma cena específica que ele entra num caminho, um esconderijo dos japoneses, e, de repente, ele olha um japonês ferido, praticamente sangrando e precisando de um atendimento que ele poderia dar. Ele olha. Você acha que um instrumento de Deus vai pensar: eu sou americano, você é japonês? Não, eu não vim aqui para te salvar. Um instrumento de Deus não quer pensar em nada disso, simplesmente quer ajudar. E aí ele vai para cima do japonês, e o japonês já vê que ele não é japonês e fala: vou morrer. E ele fala: calma, calma, e começa a mostrar o que ele vai fazer, ele começa a cuidar do japonês. Aliás, descendo vários homens, alguns japoneses desceram também, porque ele era um instrumento divino no meio da guerra. Então a grande questão é: não importa o ambiente em que eu esteja, o que carrega o meu coração? Quem eu sou quando eu entrego para o outro algo? E aí ele salva, tem lá a quantidade de pessoas que ele salvou, acho que foram mais de 100 homens, e claro, imagina para cada um daqueles homens, imagina para cada família que simplesmente, pela presença dele, pôde ainda desfrutar na terra desse ambiente familiar para cada um. E é interessante, porque ao mesmo tempo que eu comecei a relatar de alguém que pode ser, no meio da guerra, um instrumento divino, eu queria relatar a experiência de Alexander. Ele desencarnou recentemente e ele dava palestras contando a experiência de viver lá no período da Segunda Guerra Mundial como um preso. Ele foi preso pelos nazistas, viveu toda uma experiência complexa, difícil. É muito duro, né, o que cada um pôde enfrentar naquele momento, vivenciar naquele momento. E aí é interessante que ele relata um acontecimento, quando criança, que ele nunca mais esqueceu. E, se não me engano, acho que ele já tinha mais de 80 anos. Ele contou que ele era o pai, ele muito jovem, né? Pré-adolescente. Na frente dele, outro pai, mais um jovem. E esse jovem pedia para o pai: pai, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de sede, eu preciso de água, preciso de água. E pedia água, até que aquele ônibus parou e tinha alguns soldados nazistas. E aí, de repente, ele virou para um soldado, ele conta essa história, ele contava, né? Ele virou para um soldado e falou assim: por favor, você pode arrumar? Você pode ver se você consegue um copo de água para o meu filho? Aí ele tirou o relógio. Está vendo esse relógio?
Ele vale muito, muito, muito dinheiro. Eu te dou o meu relógio, mas eu só precisava de um copo de água para meu filho. Ele tirou o relógio, entregou para o homem saiu, o ônibus estava parado, o ônibus saiu, o homem saiu, voltou com um copo de água, e ele aliviado por poder conseguir, né? Poxa, eu vou matar a sede do meu filho. Sabe o que o homem faz? Vira a água, o copo, a água cai, ele joga o copo fora e sai, e fica com o relógio. Entende que quem é você, né, dentro de um processo que, com sua complexidade, vai mostrar, independente de qualquer ordem que você cumpra, quem é você? E falando em ordem, foi feito um estudo nos Estados Unidos. Pegaram um grupo de estudantes, porque começou a questionar, né, por que tinha essa coisa, essa situação de você receber ordens e aceitar isso de forma tão impressionante. E dentro desse estudo, o que eles fizeram? Olha, você vai ter que pegar esse aparelho aqui, apertar, e aquela pessoa que está lá, ela vai receber um choque, porque isso aqui faz parte de um estudo americano por uma questão de saúde. Então, você foi contratado para pegar isso aqui, apertar, aquela pessoa recebe o choque, a gente vai acompanhar para ver o que ela vai sentir. E aí, beleza, começou o estudo. A pessoa chegava, colocava lá todos os aparelhos, o outro segurava, começava a dar o choque nela, e aí tinha. Só que esse choque não era verdadeiro. O fato é que quem estava recebendo o choque dizia: para, pelo amor de Deus, eu sou cardíaco, eu vou morrer, eu sou isso, eu sou aquilo. Curioso observar que a maioria, muitas pessoas, simplesmente não pararam. Afinal, receberam ordem, estava dentro do estudo, não era um estudo que elas estavam participando, apertar para que o outro levasse um choque. Mas uma parcela simplesmente não conseguiu continuar. E aí o questionamento é, imagina você aceitar ordens, independente da consequência que aquilo possa trazer, você continuar naquele processo. E aí a pergunta de novo, o que você carrega no seu coração para que você, independente do que você esteja vendo, eu estou apertando algo, o outro está recebendo um choque, aquilo pode matá-lo, mas ainda assim eu avanço, porque eu simplesmente, não é o que eu tinha que fazer? É o que eu tinha que fazer. E aí você começa a perceber que quando você dá uma visão, ou começa a desenvolver uma certa visão espiritual, independente de qualquer religião, a gente não está falando disso, né? Você começa a questionar, independente da ordem que você receba. E aí a pergunta é, você é instrumento de Deus? Porque quem é instrumento de Deus não vai continuar. A verdade é essa. Então, a gente começa a olhar, a tentar ter um olhar diferenciado, independente do ambiente que a gente esteja, porque o fato é esse, que instrumento eu sou naquele momento. Eu estava assistindo uma palestra de um palestrante, ele é espírita, ele é psicólogo. Ele falou algo muito curioso, me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte, que quem deita à noite e precisa de remédio para dormir porque a consciência está ali martelando, é porque já começou a desenvolver um senso crítico e já começou a olhar para essa consciência. Porque a verdade é o seguinte, né, pessoal? Ninguém aqui pode entregar 100% de qualidade para o outro e para nós mesmos. O processo ele é lento, ele é doloroso, ele traz... E quando a gente começa a ter contato com a doutrina,
a gente tem que ter cuidado para não se encher de culpa. Porque eu começo a perceber que a teoria a gente começa a dominar. Eu posso falar aqui para vocês, eu posso numa conversa em casa falar o que eu ouvi, o que eu li, o que eu escutei, enfim. Mas o grande desafio, e a gente sabe disso, é colocar em prática. E tenham certeza de uma coisa, a vida vai apresentar exatamente aquilo que você precisa desenvolver. E quer saber mais? A gente ainda vai reclamar. Porque a gente gosta do vitimismo, né? Gosta da, nossa, olha como eu estou sofrendo. E a gente precisa entender que ela entrega justamente para que a gente possa se desenvolver. Afinal de contas, tudo que está aqui é transitório. Vai passar. A grande experiência terrena, ela é necessária para que a gente saia daqui, eu espero que todos nós, que a gente saia daqui muito melhor do que a gente entrou. Então, o grande desafio é esse. Quando eu começo a olhar que instrumento eu estou sendo ao longo da minha vida, eu começo a ficar atento ao que eu quero ser, pelo menos. E a gente fala de guerra, a gente fala do ambiente de guerra, fala das nações, fala, né, dessa proporção gigante, mas que tudo começa pequenininho, com cada um de nós. Eu trouxe um texto, pequeno texto, de Antônio Alçada Batista. Ele é um romancista português, advogado. Ele falou uma coisa muito interessante. Significado da paz. A paz não é nada que venha de fora. É uma imensa construção para a qual fomos feitos e que começa exatamente no coração de cada um. Nós somos responsáveis pela nossa paz e pela paz no mundo. A gente já parou para pensar nisso? O quanto nós somos responsáveis pelo que está acontecendo na nossa casa chamada planeta Terra? Porque a gente começa, né, a se distanciar, por exemplo, as situações que estão acontecendo com a Rússia, a gente começa a se distanciar e entender que isso não é responsabilidade minha. Não! Nós moramos no planeta Terra. E a gente não tem ideia, muitas vezes, o quanto que a oração ela tem uma capacidade incrível de transformação do ambiente. Será que a gente está atento a isso? Né? De olhar, e se essa paz começa em mim, eu começo a ser um instrumento para que eu melhore o que está acontecendo no mundo. A gente precisa estar atento a isso. Vamos trazer o que Kardec perguntou ainda mais, olha só. Ele fala lá o seguinte, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Porque se parar para pensar, né, guerra, e os espíritos respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E essa é a ideia, né? De você entender que o outro não é o meu opositor. Mas aí, eu estou colocando esse opositor, eu estou colocando aquele inimigo muito distante quando eu olho para outros países e outras situações. Se eu trouxer isso para o meu mundo, né, aquele meu núcleo, eu começo a entender que eu primeiro enfrento as minhas pequenas guerras para que eu desenvolva esse olhar e que comece a ser instrumento divino. E essas pequenas guerras começam aonde? Num casamento difícil? Num colega de trabalho que me desafia? Numa situação no dia a dia, seja ela onde for, que me coloca diante daquilo que eu não gostaria de enfrentar? Óbvio que não. Aquilo está me colocando numa situação desconfortável, eu vou querer? Não vou. Então, eu começo a me colocar nessa situação e é exatamente isso que vai me fazer
ter o quê? Uma evolução no meu processo espiritual. Porque aí eu começo a olhar para o outro de forma diferente. Eu começo a olhar para o outro com um olhar caridoso. Porque é muito fácil, quando a gente vê no centro, é fácil, né, de você poder entregar. É óbvio que é importante para essas famílias a gente chegar aqui, entregar o quilo do alimento, a gente poder ajudar financeiramente quem necessita. Óbvio, as pessoas precisam, sem dúvida. Agora, o grande desafio é muitas vezes estar ali do nosso lado e a gente não faz. O olhar com aquele irmão difícil, aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, aquele colega de trabalho. E aí, essa caridade, ela também faz parte ali naquele processo. E a gente não olha muitas vezes assim. E é interessante porque se o outro começa a ter um olhar caridoso para comigo, eu naturalmente coloco essa ambiência com muito mais serenidade. Mas nem sempre isso vai acontecer dessa forma. Tem um jornalista, ele é fotógrafo, ele é jornalista, ele escreveu um livro de uma experiência dele, porque ele ficou preso durante um tempo na Síria. Porque a ideia dele era ir para a Síria e registrar várias imagens lá no núcleo onde estava acontecendo toda aquela confusão. E aí ele foi para a embaixada, ele pegou autorização, ele fez todo um processo prévio para conseguir chegar lá com uma certa segurança. Óbvio que a gente está num país que está ali em guerra. Difícil. Então, ele chegou, ele levou com toda uma documentação, né, que pudesse provar que ele estava chegando ali como repórter. E aí ele tinha que chegar lá na Síria, apresentar o documento para um outro lugar, ele acabou não indo. E o que foi falado para ele foi o seguinte: olha só, não mostra a sua câmera. Eles não querem registrar nada. Então, toma cuidado em relação a isso. Beleza. Tinha um conhecido, esse conhecido facilitou para que ele pudesse chegar em alguns lugares e poder fazer alguns registros. E ele começou a contar e relatar, tinha bomba caindo do lado dele, assim, né? A gente estava aqui, o prédio ali do lado, a bomba caindo, estava uma loucura. Imaginem essa realidade, que a gente não tem noção, muitas vezes. E aí, o que ele fez? Pô, você consegue um veículo para me levar até lá? O mais próximo possível? Consigo sim. Fulano, meu conhecido, pega o carro, te leva lá. E aí você pensa, caramba, está no meio da guerra, o cara consegue um carro para poder levá-lo até lá, não sei aonde. Beleza, ele foi. Ele passou por uma barreira, que são várias barreiras e tal, ele passou por uma barreira, mostrou a documentação, estava ótimo, beleza, tranquilo, passou. E aí, de repente, com aquela coisa do repórter, ele pegou a câmera dele e começou a registrar imagens no ar. E aí começou. Só que ele não viu que logo mais à frente tinha outra barreira. E no momento que ele estava ali, pegando e registrando as imagens no ar, quando ele olhou, ele já era tarde, todo mundo já tinha visto. Ele pegou a câmera, botou na bolsa assim do lado dele e vamos ver o que vai acontecer, né? Aí o cara parou, me dá a bolsa, me dá a câmera, me dá isso, me dá aquilo, começou naquele processo todo, e aí, de repente, ele se viu lá deitado no chão, os caras revistando, olhando tudo, e o material dele apreendido e tal, e aí começou aquele papo, você gosta de futebol? Ah, você é do Brasil? E aí começa, futebol acaba e Brasil, né, acaba sendo uma conexão, e aí tentando falar naquele inglês meio macarrônico de cada um. E aí, de repente, a conversa estava lá, amigável, mas uma arma apontada para ele. E ele deitado no chão. E aí, de repente, ele falou assim, desculpa, amigo. Aí ele relatando, né? Pô, quando ele falou isso, eu falei, caramba, já era. De repente, colocaram ele num carro. Beleza, ele entrou no carro. E aí, lá amarrado, chegou num lugar, saiu do carro. Esse lugar tinha um corredor que levava para um lugar assim subterrâneo, digamos assim. O corredor era bem estreito, ele conta, né, não dava nem para quase que abrir os braços. E ele desceu. Quando ele desceu, o cara pediu para ele parar, e ele parou.
Naquela fração de segundo, ele pensou, agora eu vou morrer. E aí ele escutou um estalo. E nesse estalo, foi tão forte que ele fechou os olhos e falou, morri. Pô, mas que bom que eu morri. Isso ele acho que não é espírita, enfim. Ele, que bom que eu morri, não senti nada, que ótimo. Mas de repente a porta se abre. Ele, opa, não morri. Porque ele teve aquela sensação, pô, no corredor, o cara lá, uma arma na mão, aquela coisa toda. E aí, de repente, ele entrou num lugar lá, ficou preso por não sei quantos dias, foi torturado, etc. e tal. Por que eu estou contando essa história? Porque lá nessa prisão, ele conheceu 3 pessoas que foram pessoas assim que ele fala, são os meus irmãos hoje. São pessoas assim que viraram. E aí ele disse que um dos caras falou assim, olha, você tem um coração muito bom. Você é uma pessoa muito boa. Ele sentia, eles mal se comunicavam, não conseguiam nem se comunicar direito. Mas a energia, sabe? Quando você está voltado para o bem, a tua ideia não é prejudicar ninguém ali, então aconteceu uma conexão entre eles, ele fala, a gente se comunica até hoje. Então, vejam, ainda que você tenha uma situação com essa diversidade, com essa dificuldade, ainda assim você é capaz de encontrar amizades, sensações e sentimentos. E aí, por isso que eu falo, o que você é hoje? Você é instrumento de quem hoje? Né? Na sequência, Kardec pergunta o seguinte, se a guerra deve ter por efeito conduzir à liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? E aí os espíritos respondem, escravização momentânea, a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. É muito curioso, porque quando a gente faz uma análise, né, precipitada, a gente acha que é muito cruel. E eu não estou dizendo que não é, mas assim, que visão que a gente tem a respeito dos acontecimentos? É a visão material ou é a visão do espírito imortal? Faz muita diferença. Porque se eu me vejo... Eu costumo falar que a gente vive aqui como se a gente fosse ficar por aqui. Será que a gente consegue lembrar o quanto que nós somos tão segundos aqui? O quanto que a gente está realmente de passagem? Muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente entra, charfuda na vida de uma forma e se impregna com a matéria de uma forma que acha que vai ficar por aqui. E aí, às vezes, uma desencarnação de alguém próximo, uma situação específica nos faz lembrar, entre aspas, que nós somos perecíveis e que nós vamos partir um dia. Então, que a gente construa castelos espirituais nesse sentido. Olhe o outro com caridade. Desenvolva esse sentimento que vem de Deus, do Pai Criador. Que a gente entenda de uma vez por todas que somos espíritos imortais. E que essa visão tem que ser assim para todas as situações. Não é só quando a gente está dentro do centro espírita, que é muito mais fácil. Mas para todas as situações da nossa vida. Esse é o grande desafio. Lá na sequência da pergunta, Kardec faz o seguinte, que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? A resposta é tão interessante, traz muitas reflexões. Olha a resposta dos espíritos. Esse é o verdadeiro culpado. Precisará, olha isso, precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa. Pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Gente, tem noção do nível de responsabilidade que é você atingir alguém? Da mesma forma, isso reverbera também para o bem. Então, esse é o grande ponto, né? O que a gente quer entregar?
E essa é a grande frase de hoje, do estudo de hoje. Se eu começo a pensar que eu passo a ser responsável e que eu vou ter que cumprir para cada uma daquelas pessoas aquilo que eu diretamente e indiretamente causei, olha o meu nível de responsabilidade. Então não dá para a gente viver simplesmente deixando a vida levar. A gente precisa entender como isso funciona, qual é o nosso nível e o que eu quero entregar para o outro. A gente vai tentar entregar o que a gente tem de melhor. E o grande ponto é que a gente ainda está no caminho, né? A gente ainda está tentando aprender a lidar com as nossas fraquezas, com as nossas limitações. E aí a vida vai deixando que a gente vá experienciando diversas situações para que a gente possa evoluir. Porque eu acho que o grande objetivo é poder sair daqui melhor do que a gente entrou, mas entendendo que não dá para sair num processo que é preciso respeitar o ciclo da natureza. E a analogia que eu sempre gosto de fazer é essa, né? Quando você planta a semente, nós somos a semente. Você plantou a semente, você vai regar e cuidar daquela semente para que ela cresça. E a gente está nesse processo. Quando é que gera culpa? É quando eu entendo que eu tenho que ser árvore e já entregar vários frutos. Não, calma. Não dá para trabalhar nessa ansiedade. Dá para tentar fazer o que é possível para a gente fazer. E vai ser entregue na medida do que a gente consegue suportar. Não é isso que a gente aprende? Vai ser entregue de acordo com a tua capacidade de sustentar aquilo que foi dado para você. O grande desafio é simplesmente você entender a importância disso. Porque é aquela história que a gente sempre escuta, né? Nossa, eu pedi para vir com isso, com aquilo outro, uma lista de situações. Vem só com essa unha aqui, com um probleminha, porque você não vai aguentar o resto, não. Que a espiritualidade sabe, ela é sábia, ela entende do que a gente consegue sustentar. A gente vem com a tua unha e ainda assim a gente reclama. Mas por que está acontecendo isso comigo? Não é assim? Por que com tantas? Meu Deus, não é possível. E aí a gente olha para o outro e sempre acha que o outro está melhor. E aí, nossa, cada um tem a sua própria estrada para trilhar. Cada um, né, de nós. E cada um vai enfrentar as dificuldades de acordo com as nossas necessidades. Essa que é a verdade. Eu trouxe para a gente ir finalizando um cordel, que é de Braulio, eu gosto muito, e traz uma reflexão, porque o título dele é O Aprendiz. E aí eu queria que a gente prestasse atenção, porque ele traz uma reflexão desse processo, né, já que o título é O Aprendiz. E ele diz ali: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz para tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é, de fato, um prejuízo. O meu e o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só o recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente o seu caminho
e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou, e como espinhos. Obrigada, gente. Nós que agradecemos a nossa companheira pelo estudo trazido na tarde de hoje. Queremos lembrar, meus amigos, que nós devemos ficar aqui, nesse momento que vai ser agora o momento do passe, nos concentrarmos, nos esquecermos todo o barulho lá de fora, para que a gente possa aproveitar esse momento. Claro que manifestações mediúnicas somente são permitidas aos médiuns da casa. Então, o trabalho de passes é para os médiuns da casa. Mas todos nós podemos fechar os nossos olhos, nos pacificarmos, para que possamos ali estar nesse momento de comunhão. Então, para tanto, a gente vai pedindo aos nossos médiuns, né, que ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós vamos fechar os nossos olhos. Quem quiser pode ficar de olho aberto, mas é que é para a gente não se atrapalhe com essa movimentação que se faz necessária. Vamos pensando aí no nosso querido altivo, guia da nossa casa, no nosso Mestre Jesus, nos espíritos benevolentes dessa casa. E vamos, então, dirigir o nosso pensamento a Ele, a Jesus, guia e modelo da humanidade. Senhor, Mestre querido, que possamos, Senhor Jesus, estarmos em condições de perceber todo o amor que aqui é derramado constantemente. Aproxima de nós, Senhor Jesus, os nossos anjos guardiães. Aproxima de nós, Mestre querido, os nossos queridos companheiros responsáveis por essa casa de amor. Que possa ser, Senhor Jesus, então, em Teu nome e em nome de Deus, que possamos dar por iniciado a hora do passe. Graças a Deus. O egoísmo é o tema da mensagem de Pascal, 200 anos após seu desencarne. Homem de gênio, grande matemático, no final da vida devotou-se ao ideal cristão. Sua obra incompleta, Pensamentos, é o resultado dessa vida de reflexões. 200 anos após, ele retorna com um texto sobre egoísmo. O que haverá experimentado na vida espiritual? O que norteou o seu gênio no além-túmulo? Ele cria um texto simples, porém extremamente contundente. Ele cria um texto no qual Jesus é citado como modelo. Um modelo sem medo de julgamento dos homens, receptivo, acolhedor. Recebe quem erra, mas não aceita o erro. Fala da luta contra o rigorismo dos atos e contra a dureza do coração. Revela o bem e o bem, em plena luz, envergonha o mal. O mal é mostrado como motivo de vergonha. Fala da caridade que nos arrasta ao exercício do bem. Fala de justiça, justiça divina, que não é vingativa, sempre resultado de nossas ações intempestivas. Somente Deus tem a possibilidade de exercer a justiça perfeita, não a justiça humana. Sem a caridade, não há tranquilidade para a sociedade, não há segurança, não há relações tranquilas e o exercício da fraternidade e perdão se perde. O egoísmo e o orgulho destroem as afeições ao predomínio da força, da inteligência, do mais esperto, as quais
e os quais não cedem na luta de seus interesses. O egoísmo destrói a família, desagrega os laços de afeição pelo predomínio da matéria. No amor puro, afeições santas para o egoísmo. Tudo é desmerecido, tudo é esquecido. O egoísmo é a negação da caridade, opondo-se ao exercício do amor. O ser contrário aos interesses que nos movem para o mais alto. O egoísmo não pode ocultar a possibilidade de uma realidade renovadora. Apesar de tudo, o amor predomina. A possibilidade de amor infinito, a possibilidade de nos entregarmos a Deus e exercermos desse amor junto aos homens. O egoísmo não há de prevalecer. O egoísmo é, antes e acima de tudo, o contraponto do amor. Mas o amor é o fim do caminho. O amor é a chegada e o destino. Vencendo todo egoísmo, vencendo toda transitoriedade, espraiando-se no ser, espraiando-se entre os homens. Mas o amor, ainda assim, ainda que demore, há sempre de vencer. Obrigado. Vamos então agradecer por esses momentos tão importantes em nossa vida. Mestre querido, bondosos benfeitores dessa casa de amor, querido altivo Panfiro, doutor Herman, doutor Bezerra, nosso querido professor José Jorge e tantos outros companheiros desta casa de amor, o nosso muito obrigado. Pedimos, Senhor Jesus, que fortaleça cada um de nós, quer os encarnados, os desencarnados, que estejam aqui ou que através das redes sociais nesse instante, se ligando a Ti, Senhor, possam eles também receber essas bênçãos de amor, de paz e de fortalecimento. Pedimos, Senhor Jesus, que fortaleças as fronteiras materiais e espirituais desta casa de amor, que fortaleça cada um de nós, trabalhadores, assistentes, para que não esmoreçamos jamais, para que sejamos dignos de nos dizermos cristãos, para que possamos ter cada vez mais e mais a fortaleza moral de seguir o que é certo, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoes e fortaleças a cada diretor nosso, a direção material e espiritual dessa casa de amor, aos nossos governantes, a todos eles, para que seja, Senhor Jesus, sejam transformados a cada dia, Senhor, e fortaleça todos aqueles, Senhor Jesus, que trazem dentro de si a marca do Teu amor. Que seja, pois, Senhor Jesus, em Teu nome, que seja então em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, e em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus.